Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Bora começar? Então, quais são os objetivos da aula? Retomar o conceito do elemento químico, revisar a representação dos elementos químicos e praticar o conhecimento com atividades e questionamentos. E as nossas perguntas? Por que estudamos químicas? O que é matéria? Como é feita a organização dos elementos químicos? Então vamos lá, o que é a química? Então, segundo o dicionário, química é a ciência que estuda a constituição e as propriedades dos materiais e as leis que regem suas combinações e transformações. E segundo o livro didático, química é o ramo da ciência que estuda a matéria, suas propriedades, estruturas e transformações. Então, grosso modo, a química é uma ciência que estuda a constituição, a propriedade e as transformações da matéria. Essa é a definição aí que a gente tem para a química. E por que a gente estuda a química? Então, entre outros porquês, estudamos a química para compreender do que tudo é formado e quais as aplicações das diversas substâncias existentes no nosso cotidiano. Essa é uma simplificação, porque provavelmente você já teve contato com muitos conteúdos e outras relações dessa ciência com a sua vida no decorrer do ensino médio. Então a gente estuda a química para a gente poder compreender o mundo à nossa volta, a natureza, como as substâncias se comportam, como que a gente pode manipular tudo que a natureza nos deu para produzir novos compostos, para facilitar a nossa vida, para compreender como o nosso organismo funciona, enfim. A química está em todo lugar, a todo momento está acontecendo alguma reação química com você ou à sua volta. Por isso a química é uma ciência muito importante de ser estudada. Então, e o que estudamos na química? Então, a química estuda a matéria e as suas transformações. Essa seria aí a definição mais simples para a nossa ciência. Então, o que é a matéria? Matéria é tudo que ocupa lugar no espaço e tem massa. E a energia está diretamente relacionada à realização de trabalho, ao fato de provocar modificações na matéria e de ser interconversível em suas várias formas. E a palavra interconversível é um tipo de energia que pode ser transformada em outro. Então, a química vai estudar a matéria e as suas transformações. Para você poder transformar a matéria, você precisa ter energia envolvida nisso. E energia demanda também de trabalho. Então, a recombinação dos átomos para formar as diversas substâncias, a combinação das substâncias para formar as misturas, por exemplo, são exemplos do que a gente está manipulando a matéria através aí da energia, colocando mais energia, retirando energia, transferindo essa energia de um lugar para o outro, fazendo aí os mais diversos compostos. Qual que é a constituição da matéria, então? A matéria é formada por átomos. E por um certo tempo, acreditou-se que o átomo era a menor parte da matéria. Há algum tempo, sabemos que os átomos possuem partículas menores, que são chamadas de prótons, que têm carga positiva, os elétrons, que têm carga negativa, e os nêutrons de carga neutra. Atualmente existem estudos que trabalham com partículas ainda menores que compõem a matéria. Então a palavra átomo surgiu lá no período da Grécia Antiga e ela significa assim sem divisão, indivisível. Mas hoje a gente sabe que o átomo tem várias outras partículas, então ele não é uma coisa indivisível. Mas é a menor porção ali da matéria, digamos assim, é a combinação dessas subpartículas que faz surgir o átomo e a partir daí a gente vai ter a nossa matéria existindo. E o elemento químico? Então, o elemento químico é o conjunto formado por átomos de mesmo número atômico. E o número atômico é representado pela letra Z maiúscula e ele está falando ali da quantidade de prótons. Então, é a quantidade de prótons que diferencia um elemento químico do outro. Então, se eu tenho um próton, eu tenho o elemento hidrogênio. Se eu tenho 2 prótons, eu tenho o elemento hélio. 3 prótons, vou ter o outro elemento. E assim por diante. Então, a quantidade de próton vai diferenciar um elemento do outro. Agora, a quantidade de elétrons e nêutrons pode até variar, no mesmo elemento, que ele vai continuar sendo aquele elemento, não vai mudar as suas características.
Agora, você ter um próton a mais ou ter um próton a menos, você está mudando de elemento químico. E aí você muda as características. E um próton a mais ou a menos vai dar características muito distintas, né, aos elementos todos lá da tabela periódica. E a representação fica assim, ó. Então o E aqui vai representar o símbolo do elemento químico, que pode ser uma letra ou duas, sendo que a primeira sempre é maiúscula. Então se ele é uma letra só, é letra maiúscula, se ele é duas, é uma maiúscula e a seguinte minúscula. Aí o A é o número de massa, ou seja, tudo que tem dentro do átomo lá que tem massa, então ele está considerando os prótons e os nêutrons, né, que a gente considera para fazer o cálculo da massa, e o Z, que é um número atômico que representa somente aí a quantidade de prótons. Então, A em cima e o Z representado embaixo. Então, o E, que é o símbolo, é escrito a partir das iniciais do nome em latim do elemento, representado por uma letra maiúscula, e quando houver a segunda letra, ela é minúscula. Então, a maioria dos nomes dos elementos químicos, né, pra gente aqui o símbolo vai estar relacionado com o nome, afinal de contas ele vem do latim, a nossa língua aqui, o português, também é uma língua latina, mas para os outros idiomas, o símbolo na tabela periódica sempre permanece o mesmo, mas o nome do elemento químico vai mudar. Como, por exemplo, né, o nosso ferro aqui, que é o Fe, o símbolo, em português ferro, em inglês ferro é iron, né? O nome, então, do texto vai estar falando sobre iron e o símbolo vai ser Fe, então o símbolo não muda. O A, o número de massa, que indica a soma dos prótons e dos nêutrons, e o Z, então, que é o número de prótons. Vamos fazer a atividade 1 agora? Observe o símbolo atômico abaixo e responda às questões propostas. Então, número 1, qual é o seu número de prótons? 2, qual é o seu número de nêutrons? E pesquise na tabela periódica e escreva o seu nome. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade. Então, olha só. Qual é o seu número de prótons, né? Então, 79, que é o número aqui de baixo, né? O número atômico. Qual é o número de nêutrons? Então, o nêutron é a diferença aqui da massa menos os prótons vai dar a quantidade de nêutrons. Então, nesse caso, 197 menos 79, 118 nêutrons. E aí, pesquisando na tabela periódica, a gente vê que o AU aqui é o ouro, né? Lembrando que o símbolo tem a ver com o nome em latim, que é aureum, por isso AU, então é o ouro que estamos falando aqui. Então, você é uma pessoa organizada? Olha só. O que representa essa imagem? Para você, essa imagem aqui está organizada? Você organizaria essa coleção de qual forma? Como que você poderia organizar aí essa coleção de lápis? Então, cada pessoa tem um critério aí para fazer a sua organização, não é mesmo? A representação dos elementos químicos, então. E essa representação faz sentido para você? Quando você observa os números dessa forma aqui? O que significam esses símbolos? Estão organizados? Como você poderia organizar essas informações? Então, há palavras em outras línguas nessa imagem. Você sabe o que significa? Então, olha só, a gente está observando aqui, né, os símbolos dos elementos com o seu número de massa e seu número atômico, e os nomes aqui estão em outros idiomas. Será que isso aqui tem uma organização? Faz algum sentido para você? Então, a tabela periódica, né? A tabela periódica nada mais é do que uma forma de tentar organizar os nossos conhecimentos sobre os elementos químicos. Existiram no passado vários tipos de tabela periódica. Essa tabela, neste formato aqui, é a tabela do Mendeleev, né? E essa tabela aqui, ela está organizada, certo? Na ordem crescente do número atômico, ou seja, da quantidade de prótons. Então, a gente começa aqui com o hidrogênio 1, hélio 2, lítio 3, berílio 4, boro 5 e assim por diante ela vai crescendo, formando as suas colunas verticais e horizontais, né? Então, a gente tem as famílias, certo? E os períodos. Então, as famílias vão de 1 a 18, ou a gente pode separar por A e B, representativos, os maiores, as colunas maiores, e transição, as colunas mais baixinhas, né? E os períodos vão de 1 até 7. Lembrando que essas duas fileirinhas que estão aqui embaixo, na verdade, elas fazem parte do período 6, a primeira, e do período 7, a segunda. Elas foram colocadas aqui para que o visual da tabela periódica ficasse mais compacto. Senão essas duas linhas, né, iriam estender muito e a tabela ia ficar muito longa. Então ela foi colocada aqui embaixo, mas elas pertencem aos 6 e 7, respectivamente. Então a tabela periódica lista os elementos químicos em linhas, que são os períodos, e colunas, famílias ou grupos, em ordem crescente de número atômico, sendo que as propriedades dos elementos químicos são repetidas periodicamente. E aí, por isso, tabela periódica, né? O termo periódica quer dizer que as propriedades se repetem ao longo de uma variável independente em determinado intervalo constante, que nesse caso a variável é o número atômico Z. E aí, quando um elemento ele está lá na mesma coluna, na mesma família, significa que ele tem uma semelhança ali com aqueles demais que estão na mesma família. Então, essa distribuição traz a semelhança. Então, os que estão pertencentes aí à mesma família, eles são mais semelhantes do que aqueles outros das famílias do lado, por exemplo. Aqui a gente tem a nossa tabela periódica atual. Então ela vai variar um pouquinho, né, vindo aí de cada autor, mas normalmente a organização fica assim. Então o número atômico está lá sempre em cima e a massa sempre embaixo. Às vezes o número atômico pode vir no centro, certo? A gente tem o símbolo, o nome do elemento, às vezes invertido aqui, né, vem o nome primeiro e a massa embaixo. No cantinho aqui, algumas tabelas vão trazer a distribuição eletrônica, né? Ou seja, o número, né? Tem uma camada só e um elétron, mas a gente pode ver que os outros aqui tem uma sequência de números mostrando quantos elétrons tem em cada nível, certo? As cores também na tabela periódica representam se eles são metais alcalinos, alcalinos terrosos, se são metais de transição, gases nobres. Então, ela tem essa distinção, algumas tabelas utilizando as cores. E ainda há tabelas que no verso trazem muitas outras informações a respeito aqui dos nossos elementos.
Além de os dados que a gente consegue observar olhando a legenda da tabela, tem outras informações que, se você conhece a tabela, você sabe buscar. Como, por exemplo, se um elemento é mais eletronegativo ou menos eletronegativo. A eletronegatividade aponta nesse sentido, tendo o flúor lá como mais eletronegativo. Então, se eu sei que o flúor é o mais eletronegativo, a proximidade com o flúor vai mostrar que o elemento ali que eu estou buscando é mais ou menos eletronegativo. A posição, né, do raio atômico também, né? Então, quanto mais perto do Fran, se ele estiver mais pro lado de cá da tabela, maior vai ser o raio atômico, né? Que tem a ver com o número de prótons, com essa distribuição aí dos elétrons em relação aos prótons. E aí a gente vai saber se o raio é grande, se esse átomo é grande ou pequeno, dependendo da posição. Entre outras informações que a gente vai descobrindo conforme a gente entende, né, o posicionamento da tabela periódica. Quais as informações que podemos obter, então, na tabela periódica? Aqui a gente tem a representação, né, dos elementos que estão na legenda. Então, a gente vai ter lá distribuição eletrônica, número, símbolo, a massa e o nome do elemento. Lembrando que isso pode variar aí de uma editora para outra. Vamos fazer a atividade 2 agora? Fazendo uso de uma tabela periódica, responda para os seguintes elementos: nome, número atômico, seu período, coluna e classificação. Então, a gente tem A, B, C e D. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só. Então, a gente tem lá o C, é o carbono, o número atômico é 6, ele está no segundo período, na coluna 14, e a classificação dele é não metal. O Na é o sódio, número atômico 11, está no terceiro período, na coluna 1, e ele é um metal alcalino. O O é o oxigênio, 8 de número atômico, segundo período, na coluna 16, e é um não metal. E o Hg é o mercúrio, número atômico é 80, ele está lá no sexto período, na coluna 12, e ele é um metal. Hoje temos um Pensando sobre a Aula. Olha só, nessa aula retomamos alguns conceitos sobre a tabela periódica. Que tal conhecer um pouco mais sobre as contribuições das cientistas mulheres na formação da tabela periódica e na descoberta dos elementos químicos? Então você pode acessar o QR Code, né, o blog Meninas e Mulheres na Ciência, que é da UFPR, e você pode saber mais sobre esse assunto. Bem interessante a contribuição aí das mulheres para os conhecimentos que estão na tabela periódica. O que estudamos na aula de hoje? Retomamos o conceito de elemento químico, revisamos a representação dos elementos químicos e praticamos o conhecimento com atividades e questionamentos. Espero que vocês tenham gostado da aula e até breve!